Ana, Yuri, ouvintes, colocar aqui no papo o secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, aqui conosco ao vivo no Bastidores do Poder. Secretário, boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, um ótimo 2021, ainda não nos falamos nesse novo ano que começa ao mesmo tempo com toda essa esperança de uma vacinação, que às vezes fica meio derrubada quando a gente tem essa nova confirmação de casos de uma nova cepa. Enfim, o quão preocupante isso é e o quão o governo de São Paulo está de olhos atentos para esses 2 casos confirmados, para que isso não vire uma bolha e esses 2 virem 4, que virem 6, e a gente já viu essa cena no começo do ano passado, né? Pois é, Yuri, Lana, Bruna e todos os amigos dos Bastidores do Poder. Primeiro que nós já estávamos acompanhando esses casos desde o início, fazendo então com que todas as políticas de isolamento e restrição fossem tomadas no entorno desses pacientes, quer dizer, não só o isolamento deles, mas a quarentena e a avaliação de todos aqueles que estivessem no seu entorno. O que nós entendemos é que o que muda no ponto de vista epidemiológico, ou seja, em termos de cuidados, nada. A gente vai continuar tendo os mesmos cuidados, evitando as aglomerações, fazendo a utilização das máscaras, a higienização das mãos com água, sabão ou álcool gel quando os primeiros não tiverem possíveis. E é isso que nós vamos fazer. E dessa maneira fazer com que a população entenda que nós temos, sim, a presença hoje do coronavírus, independente se ele é uma cepa mutante ou não, e que as pessoas estão banalizando, seja um ou seja essa nova variante, eventualmente, que possa estar presente. E lembro que ela não está presente na nossa comunidade. A diferença do que nós temos um vírus circulando na comunidade é quando não existe, diferente do que nós vimos aqui. Aqui nós temos 2 casos, um que viajou para o Reino Unido e retornou, e o outro que recebeu alguém que veio do Reino Unido. Dessa maneira, nós temos nitidamente o conhecimento de quem foi o postulador dessa nova linhagem. Porém, é diferente daquele que faz a detecção e nessa detecção nós não conseguimos identificar essa associação direta. Ou seja, eu viro e digo assim, você viajou para o Reino Unido? Não. Você entrou em contato com alguém que tenha viajado? Não. Opa, então a partir daí nós passaríamos a ter a circulação comunitária. Não é o que isso tem acontecido. Então o senhor acha que é possível, Lana Canepa falando aqui, o senhor acha que é possível controlar essa situação e evitar que nos próximos dias a gente veja um aumento súbito no número de casos? Ana, o que nós temos visto, o aumento do número de casos que estão sendo decorrentes de aglomerações e o não respeito das regras sanitárias. Então, isso realmente está acontecendo. Por outro lado, é óbvio que nós vamos continuar fazendo uma amostragem epidemiológica dessas testagens para saber se a gente tem a circulação do vírus no nosso meio. É claro que isso vai ser importante, mas, volto a dizer, é importante que nós estejamos mantendo todas as medidas de isolamento. E mais, se nós observarmos que o número de casos, óbitos e internações, especialmente o número de óbitos e internações recrudesçam de forma muito importante, sempre baseando-se nesses índices, o Plano São Paulo ele prevê regras de recalibragem, eventualmente com retorno para fases mais restritivas, como que aconteceu no mês de dezembro, quando a região de Presidente Prudente ela acabou retornando para a fase vermelha, uma fase mais restritiva de comércios e de serviços. Secretário Yuri Cavalieri falando, muito boa tarde. Já há uma expectativa sobre a reclassificação da capital paulista, se realmente há a possibilidade de São Paulo, com uma alta nesses números, voltar para a fase vermelha, uma regressão total, ou ainda não tem nada decidido? Deixa eu emendar também, eu gostaria que o senhor desse um panorama de qual é a situação da ocupação dos leitos nesse momento, para a gente saber quão grave está a situação por aqui. Pois é, o que nós temos é que os dados atuais, baseado na data de hoje, que nós temos essa informação de hoje, mostraram que há 4 semanas nós temos a estabilização
do número de internações. Nós não tivemos um incremento do número de internações. E isso pode estar intimamente relacionado às medidas de restrição que foram tomadas. Nós sabemos que número de casos e óbitos possam ter algum represamento nos últimos dias frente aos feriados e festividades, porque eles dependem manualmente das pessoas irem informando e esses dados podem sofrer incremento nos próximos dias. Por isso, a reclassificação não ocorreu hoje, dia 4, e irá acontecer no dia 7, dando tempo desses dados serem inseridos. Mas o dado de internação hospitalar, ele é um dado muito claro, muito fidedigno, muito real e atual. E ele não mostrou, então, esse incremento. Quer dizer, volto a dizer, reforçando o quanto essas medidas de restrição foram significativas. Por outro lado, nós tivemos também as taxas de isolamento social. As taxas de isolamento, elas estiveram baixas em 37%, 38%, estado e município, e hoje já atingiram, com essas medidas ainda agora no último final de semana, a quase 50%. Quer dizer, mostrando a importância da população continuar fazendo e apoiando essas medidas de restrição. Portanto, tivemos um aumento das taxas de isolamento com uma estabilização do número de internações, mostrando que isso realmente tem uma efetividade importante para o controle da pandemia e do nosso meio. Secretário, falando agora um pouquinho da Coronavac, quando o governo de São Paulo vai solicitar à Anvisa o registro da vacina? Há uma expectativa para que isso aconteça até amanhã. Isso está mantido? O que nós temos, até dia 7, a Sinovac estará trazendo o percentual. Nós sabemos que ele é superior a 50%. Nós não sabemos se 60%, 70%, 80%, 90%. Esse dado não foi passado por uma discussão contratual do Instituto Butantan com a Sinovac. Só os dirigentes dessas duas empresas que têm o conhecimento desse percentual. A Secretaria de Estado de Saúde, bem como todo o governo do Estado de São Paulo, não detém essa informação por questão contratual e sigilosa. Nós sabemos que está acima de 50%, isso para nós é algo importante, por se tratar de uma vacina segura, uma vacina que tem a capacidade de produção de anticorpos, portanto, uma imunogenicidade de produzir anticorpos contra o vírus, ou seja, anticorpos que neutralizam o vírus, e, por outro lado, uma eficácia superior a 50%, e esse dado do quanto superior nós saberemos agora no dia 7, conforme prometido pela Sinovac ao Instituto Butantan. Dessa forma, essa documentação será encaminhada para a Agência Nacional de Vigilância, que fará o seu parecer de uma forma muito célere para quesitos de solicitação de registro emergencial, serão 5 dias, e para o registro definitivo 10 dias. Dessa maneira, está confirmada a vacinação, o início da vacinação do Programa Estadual de Imunização de São Paulo para o próximo dia 25 de janeiro. Então, só para deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte, secretário, antes de quinta-feira, antes da divulgação da eficácia, não vai haver esse pedido para a Anvisa. Pois é, não haverá esse pedido para a Anvisa antes dessa documentação estar presente. E aí nós estaremos revelando esse percentual de eficácia agora no dia 7, durante a entrevista coletiva que é feita pelo governo do Estado de São Paulo, na presença do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, assim como o coordenador executivo João Gabardo, do Centro de Contingência, e o coordenador Paulo Menezes, assim como eu, como secretário estadual da Saúde. Secretário, mais de 50 países já iniciaram suas campanhas de vacinação. Esticar mais e mais a corda dos prazos para um pedido que pode ter ainda problemas, o registro é burocrático, é demorado. Se o senhor está dizendo que a eficácia está acima de 50%, portanto não afeta o pedido de registro, por que não fazê-lo logo? Porque existe essa tratativa que foi tomada, inclusive, com a própria Agência Nacional de Vigilância, que entendeu que ela gostaria de ter essa consagração para realmente proceder
esses registros de forma plena e com total documentação dos fatos. Então, a tripartite entre essas instituições, ela foi favorecedora para que se aguardasse e a entrega acontecerá nos próximos dias, sem prejuízo para o programa de imunização do Estado de São Paulo. Secretário, nos últimos dias a gente tem ouvido diversas discussões sobre a questão de seringa, que a gente pode chegar a um ponto de ter vacina e não ter seringa para vacinar. Eu sei que as doses que vêm da Coronavac da China, elas já chegaram prontas, né? Ela chega a vacina com a seringa. Dessa forma, eu queria que o senhor me confirmasse quantas que são, que já vêm prontas, e quanto de seringa o governo de São Paulo vai precisar para o restante da imunização. Já tem meio caminho andado? O Estado está preparado? Nós temos essas 6 milhões de doses que já vêm prontas, elas não vêm com seringa e agulha. Nós já tínhamos no nosso estoque 21 milhões de doses, ou melhor, de insumos, agulhas e seringas. E através dos pregões que foram acontecendo ao longo de novembro, especialmente dezembro, nós adquirimos mais 50 milhões de agulhas e seringas, e dessa maneira nós temos totalizando 71 milhões desses insumos. Conversamos no Bastidores do Poder com o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlos Gorenstein. Muito obrigado, secretário, pela sua participação e esclarecimentos aqui com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Um grande abraço a todos, muito obrigado, e não podemos esquecer dos critérios de prevenção. As vacinas estão próximas e é isso que vai mudar a nossa vida, mas enquanto isso, precisamos nos proteger. Muito obrigado a todos. Obrigado, secretário.